Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quarta-feira, logo pela manhã, neste momento que vos falo aqui, são 4 horas e 29 minutos da manhã de quarta-feira. Resolvi gravar esse vídeo cedo, eu tava gravando muito rápido, né, e às vezes alguns assuntos acabam fora e eu tava ficando chateado, ter que postar faltando algumas informações. E hoje nós vamos falar muito sobre o Goiás, sobre essa janela que fechou na data de ontem. O Goiás, de última hora, conseguiu fazer a inscrição do lateral direito, o Fábio, né? Oriundo do Anápolis, jogador que faz boa campanha jogando no Anápolis, né? Veio para substituir aí, talvez, uma ausência do Lepo. Nós vamos falar sobre isso e sobre o que aconteceu ontem. Nós trouxemos de forma exclusiva a informação sobre o que aconteceu com o Lepo, né? Apuramos durante a tarde. Durante o treinamento da manhã de ontem, o Lepo acabou sofrendo uma fratura na mão, né? Essa fratura que ele sofreu na mão aí, importante, vai tirar ele algumas partidas, né? Estamos fazendo conta aí de 4 a 6 semanas, né? Então, de 1 a 1 mês e 2 semanas, né? É mais ou menos isso, 1 mês e meio. Então é mais ou menos o tempo de recuperação que o Lepo, que vinha jogando bem, uma pena, né? O Lepo que passou por momentos difíceis no Goiás, que recuperou o bom futebol, vinha jogando, principalmente nas últimas 2 partidas, eu acho que vinha sendo a referência do time ali, o jogador que apoia e marca bastante, cruzando, dando muitas assistências. Confesso para vocês que vai fazer uma falta danada, né? O jogador que deve ser substituído pelo Moraes. O Moraes deve fazer a lateral esquerda e o Caito deve continuar na lateral direita. Era uma das minhas preocupações, justamente com a lateral direita, né? O Caito que vem fazendo baixas atuações, rendendo muito pouco, vem oscilando muito dentro do campeonato. Então, assim, é uma baixa importantíssima, importantíssima. E a chegada do Fábio, eu vou falar sobre o jogador, né? Jogador do Anápolis, que faz boas partidas lá, acho que tem 24 anos, o rapaz do Anápolis, o Fábio. É um jogador mediano a fraco, tá? Eu não vou iludir o torcedor, acompanho as partidas dele, não conseguiu jogar no Vila Nova, jogou boa parte do Goiano pelo Vila Nova, depois foi para jogar aspirantes, também não rendeu. Então, assim, é um jogador de um time só, joga muito lá na Anápolis, vai chegar, para que eu mude a minha opinião, ele vai ter que realmente jogar um bom futebol no Goiás, que a minha opinião é que é um jogador médio para fraco. Para titular do Goiás, esquece, não dá conta. Infelizmente, foi o que deu para fazer com 3 horas, né? O Lepo se contundiu, foi fazer os exames, logo foi confirmada, né, a fratura na mão. E infelizmente o Goiás precisou ir ao mercado de qualquer jeito. Lembrando que, segundo a gente apurou, não era a primeira opção o Fábio, né? O Goiás tentou outro jogador, jogador da Série B, da Série A, né, que trocou de técnico recentemente, era um jogador que poderia vir para o Goiás e acabou optando por continuar na Série A, trocou de treinador recentemente, talvez pense que pode ter a possibilidade, né, de ter oportunidades no time da Série A e acabou não fechando com o Goiás. Como não deu liga, o Goiás já correu, né, já tinha o plano A e o plano B, e o Fábio acabou sendo o plano B que o Goiás conseguiu fechar. Então, sobre o jogador é isso, né, uma aposta que o Goiás faz, aposta de última hora, não tem o que fazer mesmo. Então tá aí, parabéns à diretoria do Goiás, ao departamento de futebol, que agiu rápido, em 3 horas conseguiu contratar o jogador, regularizá-lo no bid, o jogador já está pronto e já pode compor o elenco que viaja para o sul do país, onde enfrenta os 2 próximos jogos fora de casa contra o Avaí e também contra o Curitiba. Então, parabéns à diretoria, mas não é o jogador que vai suprir a ausência do William Lepo, que vinha fazendo partidas contundentes, partidas boas, né? Então o Goiás vai ter uma perca aí absurda, né, com a ausência do William Lepo. Nessa terça-feira que passou também, nós tivemos o primeiro treinamento do Brian, né? Vamos falar sobre o Brian. Primeiro treinamento com a equipe do Goiás, o Brian que treinou bem, né? Tive pessoas que me passaram a seguinte informação: o Brian é um jogador muito bom, é um jogador que tem qualidade, mas ainda está abaixo do elenco, abaixo fisicamente do elenco. Obviamente, um jogador que vinha atuando Série C, a gente sabe que é um salto gigantesco da Série B, da Série C para a Série A. Então o jogador tá sim abaixo fisicamente, talvez
tem oportunidade já nos próximos jogos com a camisa do Goiás, porém a diretoria deve adotar bastante cautela com o Braia, porque vem bem abaixo fisicamente, então deve ser um jogador que entre aí no segundo tempo, ajude o Goiás, mas vem abaixo fisicamente, o jogador que tinha há pouco tempo voltado de uma lesão lá no CSA, né? Então tinha voltado há pouco tempo, então recupera ainda a parte física e chega abaixo, bem abaixo do elenco, deve entrar sim no segundo tempo, mas a questão de muita gente cravar como titular, eu acho que ainda é cedo, principalmente porque eu acho que a torcida tem que ter muita calma e muita cautela com a chegada do Braia. O Braia não vai resolver o problema do meio campo. O Braia vai ser uma peça para somar. Obviamente, é um jogador que hoje no elenco a gente não tem. Eu acompanhei muitas partidas do Braia. É um jogador construtor, é um meio campo clássico. É um jogador que vai sim ajudar muito o time quando estiver em campo, mas não é o Ronaldinho Gaúcho. Eu vejo as rádios aí colocando o Braia lá em cima, não. Tem que ter muita paciência e tem que ter muita cautela com o garoto para não chegar aqui também e já ser queimado logo de cara, porque a gente sabe, né, que a nossa torcida, não vou falar chata, mas a nossa torcida ela se tornou uma torcida muito exigente, né? Então, para que não se crie essa expectativa além do que o Braia vai poder oferecer de imediato, penso que tem que ter um pouco de cautela, um pouco de calma, né, e aguardar aí que as boas partidas que aconteçam aí dele, né, se reflitam em toda essa expectativa que se criou. Falei sobre o Brian, que ele era uma segunda opção. Falei sobre o Fábio, a questão do Fábio, agora analisando o jogador Fábio, por que eu acho que talvez o Fábio não vá ser titular no lugar do Lepo, isso eu tenho absoluta certeza, né? Eu acho que é muito difícil, a não ser que ele me surpreenda bastante, né, e consiga tomar essa posição aí na lateral direita. É um jogador que ofensivamente ele é muito bem, ele desce muito, mas ele é praticamente nulo quando o assunto é marcação. É diferente do William Lepo, que a gente viu um jogador mais aguerrido, forte, né, que roubava muitas bolas. O Fábio esquece. Né? Assisti muitos jogos do Fábio, tanto pelo Anápolis quanto pelo Vila Nova, e é um jogador que, assim, para descer ao ataque, ele é muito forte. Né? É um jogador que faz aquela descida muito rápida, né? Mas quando o assunto é recomposição, né, para marcar, ele é inexistente. Então, nessa questão aí, o Goiás vem sofrendo muito com isso, né? Principalmente na recomposição. O Goiás vem tomando muitos gols justamente por conta disso, uma recomposição lenta. O Goiás que acostumou aí jogar com o Tite muito avançado, então talvez os laterais precisam ajudar bastante na marcação. Então, acredito que a gente vai ter um problema aí com o Fábio se for para jogar marcando. Então, não esquece, se ele descer, alguém precisa cobrir as costas dele, porque senão vira uma avenida igual vem sendo as costas do Diego Caio, né? Então, acredito que é um jogador que, pelo tempo, né, o Goiás teve 3 horas hábeis para poder fechar esse contrato com o Fábio. Foi muito feliz, precisava sim trazer, mas eu acredito que a gente pode até ver também no futuro próximo aí o próprio Lovati, né, voltar aí a talvez a figurar no banco de reserva, voltar a ser opção, até porque agora, né, o Lovati que vinha sendo resguardado também, né, para ver se aparecia alguma proposta. Né? Para quem não sabe, o Lovati já tinha 8 jogos. Se ele fizesse mais um jogo, ele não poderia ser negociado. Então acredito que o Goiás esperou aí até o último dia para ver se conseguiu uma proposta pelo Lovati. Infelizmente não aconteceu, né? Ou felizmente, a gente não sabe como que o futuro vai escrever essa história aí, mas talvez o Lovati possa sim ser peça importante aí nessa reta final do campeonato. Um jogador que em algumas partidas se mostrou um bom jogador, bate bem na bola, em outras se mostrou um jogador com muita falta de vontade, né? Pelo menos é o que em campo aparecia, mas é um jogador que vem treinando e vem treinando bem também, segundo informações que a gente tem, vem treinando bem. Sobre o Lepo, né? Só para reforçar aqui, de 4 a 6 semanas o Lepo fica de fora aí do Goiás. 4 a 6 semanas é o tempo para recuperação do jogador. Então a gente vai ter realmente vários jogos aí, um mês e meio, para a gente ver o Lepo retornar a campo, né? Então, assim, mais uma vez eu fico aqui com a minha reclamação, porque realmente vai fazer muita falta. E agora sim, talvez o Mancini volte a escalar o time corretamente e o Moraes provavelmente atue na lateral esquerda. Para esse próximo jogo contra o Avaí, o que eu tô sentindo é o seguinte:
pelo tempo que eu venho conversando com as pessoas dentro do Goiás, com os dirigentes, diretores, as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, os conselheiros, que são muito bem informados, por sinal, é que nós vamos sim ter mudança para esse próximo jogo aí contra o Avaí. Pelo que eu fiquei sabendo, né, o Tite vai perder posição aí para o Lucas Ribeiro já de imediato para essa próxima partida contra o Avaí. Então, o torcedor pode esperar aí mudanças, né? E o Pedrinho tem muita chance de retornar para esse jogo aí, tá bom? Então, são duas mudanças que o torcedor queria ver, né? E talvez o Mancini agora volte a fazer o beabá, né? Volte a fazer o arroz com feijão para poder a gente reencontrar os caminhos da vitória, né? A Série B que vem se mostrando uma Série B fácil para quem já está lá em cima no topo da tabela, vem se mostrando uma Série B tranquila. Então é importante que o Goiás reencontre o caminho da vitória. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, eu não gosto muito de enrolar vídeo, mas olha só, essa agenda que eu ganhei do pessoal lá da Costa Brindes, ó, com periquito brisado, olha que legal. E falar para vocês que essa agenda aqui você não vai encontrar com periquito brisado, ok, mas com o símbolo do Goiás você encontra essa agenda maravilhosa lá na Go Store, na loja do Goiás Oficial. Olha que maravilha. Que agenda sensacional. Pessoal da Costa Brindes mandou para mim. Muito obrigado aí, pessoal. Agenda sensacional. Então, pessoal, peço você que deixe o seu like aí nesse vídeo, que me ajude compartilhando, que me ajude curtindo, deixando seu comentário aqui também. E fica a pergunta: o que você achou do Goiás nessa janela de contratações? Lembrando que nessa janela pequena chegou apenas 3 jogadores, né? O Brian chegou, o Moraes chegou e agora chega o Fábio. Na primeira janela, que é aquela antes do Mundial, aquela curtinha, chegou Benítez, chegou Tite. Então Goiás com poucas contratações, né, e muitas saídas. Agora fica a pergunta: e você, torcedor? O que você achou? Será que é o suficiente? O técnico Wagner Mancini vem falando que sim, né? Vem falando que sim, que tem um elenco que ele queria, mas vem improvisando. E você? O que você acha? Realmente esse elenco é para subir? Essa fica a pergunta. Eu peço a você que deixe a sua curtida e também a sua resposta aqui no comentário. Até o próximo vídeo e fique com Deus.